Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do WAW. Eu vou falar bem brevemente aqui, só para apresentar para vocês o evento, para depois passar a palavra para o Bruno, que é o nosso palestrante de hoje. Eu sou a Daniela, da Avantaria, e aí eu queria falar um pouquinho para vocês, né? Bom, para começar, o WAW ele trata de quê? De performance digital, né? Por que performance digital? Primeiro que o digital é muito mensurável, né? E a gente é apaixonado por essa capacidade que o digital tem de não só de medir, mas de ter o retorno do público, né? E o WAW ele acontece sempre às quartas-feiras, né? Ele significa Web Analytics Wednesday. E sempre a cada 2 meses. Os eventos são sempre gratuitos e tem o objetivo de troca de experiências, tá? E é sempre aberto à participação de todos. Então, para quem está vendo pela primeira vez, é importante estar sempre acompanhando. Tem um grupo no Facebook chamado WWRJ, e a gente tem também um site, que é o www.rj.com.br, tá? Para vocês estarem sempre sabendo. E a gente também costuma divulgar por e-mail, quando tem os próximos eventos, tá? A gente organiza, né? E tem o apoio da SPM, né? Para toda a questão da infraestrutura, né? Aí queria passar a palavra aqui para o Marcos, vai falar um pouquinho de uma iniciativa que a gente está fazendo. Boa noite a todos, tudo bem? Roubando um pouco da apresentação do Bruno aqui, mas eu já conheço ele há um bom tempo, acho que não vai ser muito problema. Vai, Bruno, você me permite aqui? Bom, volta aí, Dani, por favor. Dani. Tá, então, eu sou professor da SPM na parte de métricas digitais, né? A gente é um curso que a gente trouxe junto com o IAB em São Paulo, né? É um curso que a gente ministrou aqui durante 2 anos e meio. E esse curso, né, é um curso que a gente ministrava turmas entre 15 e 20 alunos, né? Mas um curso aqui no centro, então as pessoas que estavam na Barra já tinham uma dificuldade, então a gente pensou assim, e a gente teve um feedback muito bom também com relação à carreira das pessoas e o desenvolvimento profissional e a empresa que elas trabalhavam. A gente falou, por que a gente não continua isso, né, e transforma isso numa iniciativa mais nacional, né? Então, uma novidade aqui, a gente está lançando uma área da empresa, que é a área na área de educação, né? E aí eu trouxe só alguns slides para discutir para vocês o que é, em vez de falar para você qual é a proposta do curso, né? Falar um pouco sobre o que é, e tem tudo a ver com esse evento, né? Também. Bom, qual o cenário atual, né? Ou seja, quem trabalha com dado aqui? Quem trabalha ou mais intensamente assim lá, né? Sou responsável pela Analytics, ou responsável, tudo bem? Uma ex-aluna aqui. E quem, assim, eu não estou ligado diretamente a essa área, mas eu tenho que olhar relatório, eu tenho que ver o que está acontecendo. Quem que está nesse cenário? Eu trabalho na iFood. Oi? Eu trabalho na iFood. Aí a gente tem os relatórios de entrega dos pedidos dos restaurantes. Aí eu estou nesse cenário, já análise de tempo de entrega, de captação. Legal. Né? Ou seja, entra até depois do digital. Como é que eu entrego? Como é que eu faço para isso? iFood. Legal. Ué, mas tem muita gente que não levantou a mão, assim. Vocês não mexem em dado assim, durante o dia? Assim, não precisa, de vez em quando, dar uma olhada no dado para ver como é que está? É isso mesmo? Tem um outro cenário de gente que não... Quem não levantou a mão, o que é? Não olha o dado nunca? Nunca olha o dado? Hã? Procurando emprego. Legal. Bacana. Ó, quem tiver a oportunidade, tem uma pessoa ali. Então, um pouco do cenário, né? Assim, a gente tem diversas opções de mídia e otimização, como o mercado explodiu, né? Quantas opções a gente tem de mídia e otimização hoje disponível na nossa mão, né? Um ambiente extremamente rico e também complicado, né? Equipe e orçamento reduzido, vê se isso faz sentido, né? Eu tenho equipe e orçamento reduzido, mas as metas cresceram, né? Eles continuam sendo cobrados do mesmo jeito, né? O pior, a cobrança piorou, mas a equipe diminuiu, o orçamento diminuiu. A crise, né?
cada vez ganho mais uma atribuição diferente. Olha, agora você, né? Porque agora lançou um novo tipo de propaganda lá no canal tal e você vai tomar conta dele também, tá bom? Né? Quantas opções você tem? E os consumidores estão sem dinheiro, né? O cenário que a gente está, né? Então, se você é forçado a ter um resultado melhor e o seu cliente está com o seu usuário está com menos poder de compra, né? E o que mais, né? Que vocês têm vivenciado, né? E além disso, assim, a cavalaria não vai chegar, né? Assim, não vai chegar ninguém e trazer uma solução. Olha aqui que bacana. Então aqui a solução para você, para os seus problemas. Todos esses problemas aqui chegou uma solução. Não vai vir, né? A cavalaria não vai chegar, né? Bom, e o que fazer, né? Então tem uma frase, né? Que é uma frase que tem gente que fala que é desse cara aqui, mas eu já ouvi falar dessa frase que tem vários autores, né? Que é metade dos investimentos que eu faço em online ou em marketing dão resultado, só que eu não sei qual metade, né? Ferrou, né? Então, um filme aqui muito antigo, de antigamente aqui, né? Matrix. Alguém já falou em Matrix desse filme? Muito antigo, né? Numa época que não tinha celular, né? Tinha umas coisas assim, né? O cara atendia o telefone fixo, né? Um orelhão, aí ele transportava, né? Incrível, não tinha celular. E aí, né, no filme ele tem, né, a opção, né, ou ele toma a pílula vermelha, que é da sabedoria, lá, de saber o que está acontecendo realmente, ou continua na azulzinha, que é um mundo maravilhoso lá, né? Então, a vermelhinha, né, a analogia aqui é que a vermelhinha é que vai dizer assim, peraí, mas metade está dando resultado, metade não, mas peraí, eu quero saber qual metade que está dando, o que é isso aqui, que frase é essa, gente? Né, que está dando resultado, né? Por favor, Dani. Então, peraí, volta aí um pouquinho. Então, isso aqui é até uma propaganda, era a propaganda Volks também, muito antiga. Não sei se você conhece essa propaganda. Drivers Wanted, né? Precisamos de motoristas, né? Porque temos carro, né? E precisamos de motorista. Foi quando a Volks começou a ir para uns carros melhores, assim, com potência maior e tal, né? E aqui é a mesma coisa, assim. Hoje o mercado precisa, por isso que eu estava perguntando, assim, quem precisa aqui usar os dados, foi legal ele ter falado ali, para tomar decisão, para poder, né, sustentar um negócio e sair daquele cenário, né? Então, hoje, o material de analytics hoje disponível, as ferramentas, é muito poderoso, né? Só que precisa de motorista, né? Essa discussão, esse evento aqui, é um evento para a gente ter mais motorista, né? Motoristas que queiram dirigir esses dados para gerar resultado, né? Para localizar o que está dando resultado ou não, né? Então, aqui só uma visão geral aqui, né? E é um pouco da proposta da iniciativa que a gente está tendo, que é um pouco assim, o que precisa de quem é esse motorista, né? Então, tem algumas habilidades que ele precisa ter, né? Alguns conhecimentos que ele tem que ter, né? O interrelacionamento, o conhecimento de marketing digital, uma série de aspectos e habilidades que ele tem que ter, né? Tem que ser focado, tem que ser detalhista, tem uma série de características aqui. Ninguém é perfeito, tem uns que são melhor, tem uns que são pior, não existe isso, perfeição. A questão do ambiente, né? A questão da minha organização direcionado ao dado. Como assim, né? Quem é o diretor, que é dono de qual KPI, qual indicador que a gente vai falar, né? Que ele vai falar aqui, né? Que organização é essa? Que cultura é essa que usa os dados? Que diabo é esse que esse cara, esse Google, esse tal de Google, Facebook faz? Né? O que esse Uber está fazendo, que esse cara alavanca o negócio tanto desse jeito? Né? Será que é tudo no sentimento, na barriga, assim, falar, sabe o que a gente vai fazer? Vamos criar um perfil de família, né? Vamos criar o Uber, agora tem lançando o Uber Pool, né? Já fazendo propaganda do Uber Pool, né? Então, como é que esses caras sabem isso? Né? O uso do dado. Quantos testes a Google faz, a Amazon faz por mês? São mais de 150 testes, 200 testes, né? Tudo para pegar dado, para poder definir a ação, né? E a abordagem, né? Você tem uma frase tem um guru da produtividade, né? O David Allen, né? Embora, né, a gente está cada vez se sentindo mais empoderado, né? A fazer as coisas, a gente pode fazer qualquer coisa, mas não dá para a gente fazer tudo, né? Nesse cenário de, né, o chefe gostaria que a gente fizesse tudo, né? As empresas gostariam que a gente gostaria de alavancar nossos resultados, mas a gente tem que priorizar, a gente tem que escolher o que fazer. Então, o dado vai alimentar isso, né?
Então, essa que é a proposta do curso, né? Dessa iniciativa nossa de educação. Pode, Dani, o próximo. Então, o curso chama Curso Digital Analytics para Acelerar Resultados, né? O formato dele é um formato online, tem exercício, tem tira dúvida, então não é simplesmente o vídeo gravado. São 3 semanas de duração, né? E aqui está o endereço, avantade.com.br, quem se interessar, e a gente tem bolsa, né? Também. Tá? Agradecer a vocês de novo, né, pela participação, casa cheia, tudo que a gente gostaria, né, a ideia aqui é compartilhar mesmo esse conteúdo. Esse evento ficou um tempo sem ter esse evento no Rio, ficou um tempo em São Paulo, a gente agarrou o evento, trouxe o evento, quis dar continuidade, que a gente acha que isso é cada vez mais importante, tanto para a carreira quanto para as empresas, né? Obrigado, e chamar o Bruno. Obrigado, gente. Gente, com vocês aí o Bruno, que vai dar a palestra sobre mídia, tá? E passar aqui a palavra para eles. O Bruno tem uma experiência muito bacana, a gente conheceu ele num grande cliente nosso, trabalha já com analytics há muito tempo, com mídia, então espero que vocês gostem da palestra. Boa noite, pessoal. Legal, a casa cheia, como dizem. Eu vou falar um pouco, eu acho que pegar o gancho aqui do Marcos, que falou que o pessoal faz muito teste, né, na Amazon, o pessoal adora fazer teste em trocar KPI. E é um negócio que, por isso que eu coloquei quem mexeu no meu KPI, que é na verdade, é um indicador para você trabalhar e monitorar resultados, e acabam que mexem demais nele, e esse tema que eu quero... Vou rodar aqui, deixa eu botar aqui. É só ficar no lateral. Então, meu nome é Bruno Francisco, sou publicitário, não coloquei aqui, mas também sou músico. Sou formado em comunicação social na PUC-Rio. Fiz MBA em marketing digital na Infinet. E tenho 10 anos de experiência na área. Tenho 36 anos, comecei um pouquinho tarde, mas que eu trabalhava com música unicamente. Já era apaixonado por internet, aí falaram assim, você tem que fazer alguma coisa normal. Então, o normal foi eu entrar em digital. Não sei se é muito normal, não foi uma opção muito normal, mas, enfim. Bom, então, assim, a definição de KPI, acho que todo mundo conhece. Acredito que esteja ao alcance de todos. Eu peguei uma fonte bem banal, acho que você vai encontrar várias outras, mas eu peguei da Wikipedia, que é o primeiro resultado que aparece. E, né, na verdade, são ferramentas de gestão para se realizar medição e, consequentemente, nível de desempenho de uma campanha, enfim, monitorar o sucesso de algum esforço, até em várias áreas, tá? Não necessariamente no marketing, mas em várias outras áreas também a gente trabalha com isso. E aí eu desafio aí a gente escalar essa montanha e ver quais são os indicadores, como é que são feitos. Então, assim, a gente tem 3 principais problemas que vocês vão encontrar no trabalho de vocês, vão encontrar com o seu cliente, quem trabalha em agência. Até colocar uma coisa, eu trabalhei em agência e trabalhei em empresa. Quer dizer, trabalho ainda em empresa, mas eu tenho essas 2 visões e essa dificuldade você vai encontrar nos 2 lugares, só para avisar quem acha que vou para o cliente que vou ter mais sossego, enfim. Eu conheço pessoas que têm 3 vivências, trabalhou em agência, em cliente e em anunciante. E continua com esse conflito. Então, vou passar mais um. Primeiro problema, a expectativa. Geralmente você não tem um alinhamento prévio, não faz aquele contrato social de que o KPI é esse, e você acaba gerando expectativas diferentes, cada um, e você acaba gerando um conflito na hora de gerir sua campanha, né, de mensurar os resultados. Pode... mais um. Outro conhecimento. Né, às vezes o cliente não tem ideia do que é aquele KPI, não sabe o que é uma taxa de rejeição, não sabe o que é um CLV, o que é o CPA, e você apresenta aquele dado ali cru e ele, enfim... Não sei, não estou vendo visita. E a campanha é para gerar lead ou gerar vendas. Entendeu?
E o direcionamento também. Porque se você der um mar de informações para eles, vai ficar uma coisa maçante, chata, vai ver aquele monte de dado, nada serve para eles, na verdade ele não sabe nem encontrar onde está o dado dele, e aquilo vai gerar uma frustração para o cliente, ou cliente tanto como agência, tanto como um cliente interno de uma empresa. Então o ideal é direcionar o que é, ó, esse aqui é o seu KPI, esse aqui é o seu KPI. Olha, engajamento em redes sociais é seu, conversão é sua, e tempo de experiência no site, a rejeição é sua, tá? Ok? Eu acho que tem que ter esse direcionamento, porque se você der tudo de uma vez, gera uma frustração grande. Então, exatamente para que a gente usa o KPI, né? Para traduzir objetivos em números e taxas, né? Ou é uma taxa, que a gente chama de rate, ou enfim, ou é um número, na hora que a gente apresenta. Deve ser estabelecido no início do planejamento. Ou seja, ele que vai direcionar seu planejamento. Porque se eu colocar para vocês assim, um problema, se conversão, KPI logo, eu tenho que fazer uma campanha para conversão, gerar conversão. Se eu gerar uma campanha que gera muita visita e não gerar conversão, né? Então, direciono para o planejamento e direciono a alocação de recursos e esforços de marketing, né? Então, você tem que definir desde o início. Lógico que tem coisas mais, vamos dizer, eu estou falando o óbvio que é da conversão, mas tem coisas mais detalhadas. Os indicadores eles devem ser usados para gerar uma ação ou uma reação, como eu coloquei. Quer dizer, por exemplo, eu falei até de taxa de rejeição aqui, mas taxa de rejeição ele não é um indicador de ação direta. Você precisa de vários outros dados para poder apontar alguma ação. Por exemplo, alguém sabe que a taxa de rejeição no Analytics, até para eu ser mais didático, alguém sabe? Levanta a mão, por favor. Mais ou menos. Bom, a taxa de rejeição é o seguinte, a pessoa entrou no seu site, naquela página e saiu. Eu gerei uma rejeição. Agora, se ele for para outra página, beleza, diminua essa taxa. E o que acontece? Sites de conteúdo ou sites que não têm uma ação propriamente dita para ir para uma outra página, ele vai gerar uma alta rejeição. Normal. Blog, por exemplo, é um site. É um tipo de site que gera uma alta taxa de rejeição. Se você não tem um próximo passo, você vai gerar taxa de rejeição. Então, você tem que avaliar isso, porque de repente a sua página está ali, você manda um lead que não leva para outra página, para página nenhuma, ele se conclui ali, e beleza, até fez a conversão, mas a taxa de rejeição continua altíssima. Então, quer dizer, tem que ser analisado outros dados, igual o tempo de navegação também, idem. Se eu, por exemplo, tenho um vídeo de 40 minutos e o tempo de navegação está 3, então alguma coisa está errada, ninguém está assistindo meu vídeo. Ok? Pô. Uhum. No caso do vídeo, quando aparece assim, começa a carregar um vídeo de anúncio antes do que você quer ver, aí você aperta o pular direto pro vídeo, né? Uhum. É uma rejeição também? Isso. Eu estou falando do site, né? Não, ok, não. Isso aí você não vai contabilizar, você não vai contar um view, se for antes, né? Então aqui eu vou fazer um exercício com vocês, literalmente. Eu até queria ouvir para vocês participarem um pouco. Eu tenho um atleta que ele vai competir uma maratona que para vocês que não sabem são 42 quilômetros, né? E eu queria que vocês citassem 3 que seriam úteis para o maratonista administrar sua corrida. Não precisa ser em número. Do que eu falei antes, tem que ser algum indicador que gere uma ação do corredor. Vou dar uma dica. Um indicador, minha velocidade. Se eu estou lento ou se eu estou rápido. Aí me gera uma ação. Eu estou muito lento, vou acelerar. Ou então, já vou dar a segunda. A distância. Mas eu quero que vocês derem 3 fora o que eu falei. Tempo, batimento. Quem mais?
Fôlego. Eu gostei dessa. Depois eu falo por quê. Quem mais? Bom, peguei 3. Batimento. A princípio, qual seria a sua ação para o batimento no objetivo da corrida? Eu assim, não vejo... É importante até para quem não quer infartar, mas, a princípio, para a corrida, eu só vou reduzir, mas o meu objetivo da corrida da maratona é o quê? Completar a maratona. Então, acho que o fôlego é um indicador bom. Se eu estou sem fôlego, eu quero terminar a maratona. Eu vou dar uma reduzida para ver se eu consigo chegar até o final. Ok? Mesmo para a campanha, se eu tenho fôlego, né? Então, é uma metáfora aí, vamos colocar. Vamos passar. Tem outros exercícios aí para frente. Então, eu até eu falei com o Marcos e tal, hoje, que muitas agências de BI colocam entre parênteses, ou às vezes é o contrário, tá? Web Analytics e tal. Por quê? O Web Analytics, ele, na verdade, hoje os negócios estão totalmente digitais. Muitos negócios estão totalmente digitais. Então, você tem ali os dados de negócio, os dados de mídia, os dados do site, tudo ali. Mas o BI existia antes da internet. Ok? O Web Analytics ele entrou no BI. Né? Então, você pega os dados todos do Web Analytics, mas o BI existia antes. Eram dados de CRM, enfim, era bem mais difícil, inclusive, mensurar algumas coisas. O digital deu agilidade, né? Tá ali à mão. E o que eu defendo aqui é que o BI é o cruzamento dos dados. Né? Dos dados de negócio, dos dados de mídia, do site, da loja. Enfim, não existe BI de mídia, BI de site, BI de negócio. Só vejo dados de negócio, eu estou fazendo BI. Não, o BI é a inteligência do cruzamento desses dados para tirar insight. Que, lógico, hoje nas ferramentas de Web Analytics a gente consegue fazer isso. Ok? Mas para não confundir que BI é só GA. Não. Tá? BI envolve inteligência de dados mais do que... ele falou lá, entrega. Isso não está no GA. Né? Ele fala de entrega, tempo de entrega. Isso aí... Ninguém botou uma tag do GA no motoqueiro, por exemplo. Pode ter. Né? Então, o Web Analytics está contida dentro desse conjunto. E então, o que é o KPI? Né? A métrica sem objetivo ela não é um KPI. Uma sessão não é o KPI. Sessão ou visita, né? A gente chamava de visita, virou sessão, enfim. Porque era sessão. Aliás, por que a sessão? Também alguém sabe como é que funciona a sessão? Tem um tempo. Eu vou colocar. A sessão ela tem um tempo. Né? 30, se eu não me engano, 30 minutos e ela acaba e você começa uma nova sessão, quer dizer, visita. E tem uma pegadinha. Se você acessar às 23h58 e virar o dia, muda a sessão, tá? Também tem isso. Então, de repente, se o cara visitar perto da meia-noite, ele vira 2 visitas. Olha que legal. E aí, a métrica ela tem que estar casada com o objetivo para gerar um KPI. Ok? Na verdade, o KPI é uma métrica que se graduou. Tá? Ficou importante. Pode passar. E assim, a gente tem muita informação. Isso aqui é bem legal, do Jeff Sawyer. Ele fez uma metodologia que ele colocou todas as métricas do GA e separou por sessões. Se quiser, depois vocês procuram na internet. Tem um curso dele com isso. É muito legal. Essa parte aqui tem uma parte aqui... Produto, que ele chama de produto. Na verdade, não é produto não, tá? Ele fala aqui de certificação... que você precisa, configuração, uma coisa do produto Analytics, não do produto que a gente costuma ver lá no GA. Então, assim, é muita informação. Você só vendo por essa metodologia dele, você vê que é muita coisa. Né? E, assim, a gente precisa definir, porque senão a gente fica com um painel enorme, com um monte de dados sem saber o que fazer. Pode passar.
E aí eu coloquei os indicadores mais citados, tá? Mais citados por mim, não sei, mais citados. Eu não fiz uma pesquisa não, tá? Assim, quantitativa, né? Tirei a mediana e tal. Não, eu estou falando aqui né? Em mídia, geralmente as pessoas veem as impressões, os cliques, o CTR, ok? Taxa de clique, tá? CPM, custo por mil, CPC, o custo por clique, o viewability, que é novo. Tem pouco tempo. Alguém já ouviu falar de viewability? Ó, três pessoas. Né? É muito recente, na verdade. Tem os estudos agora, eu estava vendo que a IAB, lá de fora, né, fez um estudo que diz que o viewability é o principal influenciador nas campanhas. Mais do que impressões, mais do que cliques. É o maior influenciador de resultados. Tá? E é bem interessante, depois de vocês procuram no Google, eu até poderia depois colocar o link para vocês. Eu vou dar depois um contato e quem quiser se interessar em receber algumas coisas, tem uma ferramentazinha bem legal que mostra como é que mede o viewability. Assim, é bem rápido, mas é bem melhor do que impressão. Tá? Muito melhor do que impressão. Do site, as sessões, que são as visitas, os page views, os usuários, que no caso são os visitantes. Coloquei ali entre parênteses por conta das nomenclaturas. A página por sessão, as conversões, que pode ser lead, pode ser venda, pode ser interações que você esteja interessado. A taxa de rejeição famosa e o tempo médio. Do negócio tem o CPA, que é o custo de aquisição. É legal, para o CPA, ele é muito importante para as nossas campanhas de performance. Né? Porque você configura o CPC máximo. Geralmente você tem algumas coisas automáticas para otimizar a conversão, você configura isso e é interessante para você não gastar mais do que você deve no clique ou na conversão. O ticket médio, que também é importante para isso, para campanhas, é um balizador, tá? Para você colocar nas suas campanhas de performance. O ROI, famoso conhecido ROI. O tempo médio na base. E isso aqui eu não estou falando tempo médio de navegação, não. Por exemplo, para quem trabalha com serviço, porque o produto é muito fácil. Comprou uma geladeira, 2 fogões, maravilha. Até faz uma análise de tempo de base, mas se eu tenho um produto, uma venda que é propriamente de serviço, que eu tenho pagamento mensal, enfim, anual, eu tenho que saber qual é a média do tempo que a pessoa fica na minha base de clientes. Você pode colocar ali, ele fica 2 meses, ele fica 5 meses na minha base. É muito importante, porque você não pode calcular o ROI sem isso, quando é serviço. Porque, por exemplo, de repente a assinatura é de R$20. E se você achar que a sua aquisição está baseada em 1 mês de assinatura, você está fazendo errado. Você tem que pegar os seus 20 de assinatura e multiplicar pelo tempo médio. Que aí você vai ter realmente o custo de aquisição daquela pessoa. Lógico que vai ter um esforço de retenção muito maior, você tem que trabalhar isso. Mas é porque você estaria sendo injusto consigo mesmo, dizendo que, bom, eu tive uma aquisição R$20. Aí você está contando que o cara vai sair no mês seguinte. Não, você tem que pegar a média. E lógico que a gente tem que inferir muito, né, sobre esses dados, porque nada é muito... A gente lida com matemática, mas nada é muito exato, tem flutuações. Então a gente acaba inferindo, deduzindo alguns resultados e ir trabalhando com eles. Mais um pouquinho. Então, assim, eu colocar sobre o planejamento é muito importante para você estipular as métricas, né? Você, na verdade, por mais complexo que possa parecer, você tem 2 caminhos só. Ou você trabalha com branding, que é a questão da marca, reconhecimento da marca, né? Chamada da marca, enfim. Trabalhar com share of mind. E o direct response, que é, no caso, leads, conversões, enfim, de qualquer forma, cadastro, compra. Enfim, essas métricas são inseridas de acordo com a campanha, né? Então a gente insere
as métricas de acordo com o que a gente vai planejar. Pode ir. E a gente usa para isso, né? A gente costuma usar para isso o tal funil. Alguém já ouviu falar de funil, de venda, funil de conversão? A gente estuda isso, mas a gente não sei se vocês sabem, há pouco tempo, eu até traduzi esse material, tá? Deve vir alguma coisa traduzida aí, a IAB falou que ia trazer alguma coisa, mas a gente teve várias mudanças no funil, a gente ainda usa o funil, vamos dizer, esse aqui, ou esse aqui, tá? No máximo esse aqui. Eu vou passar cada um. A gente ainda usa esse modelo para o nosso planejamento, mas a gente está evoluindo para um modelo muito mais cognitivo e integrado. E aí eu vou falando cada um, tá? A gente teve aí o primeiro modelo, foi 1825, e é o modelo do AIDA que a gente aprende até hoje no livro, né, de marketing, né, que fala de awareness, né, interest, desire, action. Quer dizer, interesse, atenção, interesse, desejo e ação, né? O Lewis que fez esse modelo, esse formato. Depois eu vou compartilhar a apresentação com vocês, tá? E vocês não vão poder ler aí, tá? Tranquilo. Pode passar. Aí surgiu o Strong Jr., pegou aquele modelo de Lewis e transformou no nosso funil mais famoso, né? Que esse aí ele simplesmente pegou o modelo do Lewis e colocou num formato de funil para dizer que a galera que chega aqui não é a mesma que chega aqui, que é a mesma que chega aqui, né? E pode passar. E aí a gente teve a introdução de multicamadas. Na verdade, eu tinha feito uma troca aqui, mas tudo bem. O outro autor ele acabou introduzindo as multicamadas e ele falou que cada camada dessa é um público, né? São públicos diferentes para cada tipo de alvo. Pode passar. Aí a gente teve aqui a mudança para... Começamos a falar de cognição, tá? E aí a gente começou a falar em pensar, sentir, fazer, né? E aí são áreas mais a ver com a comunicação, tem a ver com awareness, conhecimento, o liking, o conviction, né? A gente trabalha com o sentimento do consumidor, da percepção dele com a nossa comunicação, enfim, para ele gerar uma ação. Pode seguir. E aí o digital veio e literalmente ferrou com tudo. Porque a gente não tem mais um comportamento linear do consumidor. Eu acabo influenciando meu amigo, que eu já estava aqui no final da pirâmide, acabei trazendo meu amigo para o final da pirâmide, para o final do funil, e acaba que o cara que estava lá depois volta para a parte superior do funil e acaba tendo uma grande confusão, vamos dizer assim. E aí chegaram a vários modelos, inclusive se vocês forem pesquisar sobre isso lá no site da IAB, tem uns modelos engraçados que fazem uns tubos assim, enfim. Aí eu peguei esse que a IAB está considerando agora. E acabaram, foi o que? Ano passado, se eu não me engano, o final do retrasado. Esse material ainda está em inglês, a IAB ficou de traduzir isso também. Eles definiram 30 métricas para mensurar o engajamento do usuário. Engajamento no sentido... A gente fala muito de engajamento aqui no Brasil de rede social, mas, na verdade, é engajamento de clique, de entrar no site do usuário ser impactado pela nossa comunicação. Então, a gente tem 30 métricas, são 7 cognitivas, 4 emocionais, 4 que eles chamam de behavior ou física, né? E, assim, eu até pensar em trazer, mas assim, eu tinha que traduzir 30 métricas. Mas eu vou também colocar, quem estiver interessado, eu passo o material em inglês. E assim que eu conseguir traduzir, eu vou colocar no meu LinkedIn. E também, quem quiser receber atualização, pode seguir. Então, dito isso tudo, Bruno, como é que eu vou definir minhas métricas e vou definir meus KPIs? Hoje, que muita gente usa
e eu aconselho também, é a partir do momento que você define um objetivo de campanha e como é que será, se é de branding e tal, você desenhar a jornada do consumidor. Que é o quê? Como é que ele vai chegar à campanha? O que você acha que ele vai fazer? Quais são as métricas que ele vai gerar? Por exemplo, eu tenho um cara que viu o anúncio na televisão, que provavelmente vai entrar numa página, né? Enfim, eu botei www.minhacampanha.com. Ele vai entrar lá, então ele vai gerar a visita. Aí, pum, visita. Vou ver se minha campanha de TV está funcionando. Legal. Aí eu tenho um call center, enfim, eu tenho um número lá. Legal. Cara, hoje a gente mensura muita coisa, mas é errado a gente dizer que mensura tudo. Tudo é difícil, mas muita coisa sim. Então, assim, para a gente conseguir mensurar uma campanha offline, ou é um link personalizado, ou é um número também personalizado. Quer dizer, o meu número da rádio é diferente do número da TV, o link que eu coloco no outdoor é diferente do que eu coloco lá na televisão. Enfim, para eu tentar... Ou a cuponagem, mas só que nos Estados Unidos funciona muito mais cupom do que aqui no Brasil. Mas a gente mensura quase tudo. Quase tudo. Então a gente vai... a partir do momento que a gente desenha um caminho, e eu acho que esse aqui está bem simplificado, eu peguei na internet, tá? A gente pode desenhar vários. Né? Você trabalha com planejamento. Então, senta e imagina. O cara pode entrar aqui, quais são os dados que eles vão me gerar? Visita, venda, ligação. Aí você começa... Qual que é importante? Qual que eu tenho que gerar alguma ação? Né? Por exemplo, visita não está rolando? Porque então não está sendo efetivo. O que eu estou fazendo nessa... A visita do link da TV. Então, a TV não está funcionando. Mentira, TV sempre funciona, mas... Vamos dizer assim... então, eu tenho uma ação. Então, vamos tirar de TV e vamos botar tudo na rádio, que a rádio está bombando. Entendeu? Eu preciso gerar uma ação direta. É o que eu falei. A taxa de rejeição da TV está ruim. Por quê? Aí eu vou ter que ver. Ou eu coloco um campo de pesquisa interna, ou eu vejo como é que as pessoas estão acessando o meu site. Eu preciso de outros dados para gerar uma ação. Então, o ideal é você sentar, fazer o desenho da jornada do consumidor, ver que métricas eles podem gerar e quais são os importantes para você ter uma ação. Ok? Eu aqui coloquei, de novo, um exercício. Eu queria saber de vocês, em uma campanha de branding, que eu tenho display, vídeo e hot site, quais seriam as principais métricas? Vou colocar de novo 3, eu gosto do número 3, não sei porquê. Tem 3 exemplos, pedi 3 antes. Mas, desses aqui, quais seriam da campanha de branding, quais seriam os indicadores que eu colocaria para cada um deles? Impressões. Pode falar, gente. Eu não ouvi. Qual que você falou? Não ouvi. Posso pegar? É que eu não ouvi. Deixa eu... Fala. Ela falou que vocês têm como... Se perguntando se tem como saber se a pessoa assistiu o vídeo todo, se ela parou no meio ou não. Por exemplo... Não, tem, mas... Não entrar na página de um vídeo. Mas, por exemplo, quando você bota uma rede social, um vídeo no Facebook, um vídeo, você tem que ver, né? Se a pessoa parou no meio. Tem, mas... Acabou. Tá vermelho. Ei. Não, até tem, mas no caso, não seria um indicador principal. Né? Vamos dizer assim, é mais secundário. Mas, por exemplo, se eu quero saber se eu estou tendo impressão, se está entregando. No caso, eu escolheria aqui o viewability. Se fosse programática e tudo mais, eu escolheria o viewability. Impressão, ok. Nem sempre eu vou poder pegar o viewability. Beleza. No vídeo, os views. Se ele está dando certo, está gerando view. Mas está demorando, está vendo até o final? No Facebook é 3 segundos, no YouTube é 5 para gerar um view. Mas
a princípio você está tendo view. O hot site, como é branding, como é alcance, quando a gente fala mais de alcance, então eu vejo KPIs mais macros. Ok? Depois a gente aprofunda isso. De repente eu entrego isso para, por exemplo, esse do tempo, eu entregaria para quem produziu. Ó, a equipe de conteúdo, galera, olha só, seu vídeo está pela metade. Mas, assim, se eu fosse fazer um relatório gerencial, que eu vou apresentar para o meu diretor, eu vou colocar lá que deu tantos views. Né? Ela não vai querer, né? A pessoa não vai querer entrar nesse detalhe, ela quer ser rápido. Ó, eu tenho pouco tempo. Qual é? Está dando certo? Ah, tá. Ok. Eu não vou ter, então, metade, chegou aqui, chegou até os 3 minutos, 3 minutos tem a tartaruga, acho que tem que tirar a tartaruga. Eu acho que é uma coisa mais na parte de criação, mais um KPI de criação. Aí vamos dizer aqui, para o DR não é o que vocês estão pensando. Eu falei antes, é o Direct Response, tá? De vendas. Então, aqui eu tenho Display, eu tenho Search, né, e eu tenho um e-commerce. Então, quais seriam aqui? Eu colocaria a mesma coisa, ou impressões ou viewability. O search também. Impressões, buscas. E no e-commerce, conversão. Né? Eu quero saber se está convertendo. E aqui? No último. O primeiro todo mundo já, né? Tá, pressão, tal. Né? Conversão de leads. E no mídias sociais? Engajamento. Entendeu? Colocaria os 3 principais. Posso botar lá? Até tem um debate assim, e compartilhar, e curtir. Cara, eu trageria isso para a equipe de mídias sociais. Né? O cara, num relatório gerencial, é engajamento. Você tem que reduzir, enxugar e definir, foi bom, foi ruim. Até porque é uma taxa, né? Então, se você tem uma taxa, é um negócio que você pode comparar com N ações que têm um volume maior ou menor em quantidade de engajamento. Pode passar. Aí eu coloquei algumas dicas, mas, enfim, algumas eu já falei, que eu não me aguento, mas, por exemplo, utilizar resultados anteriores para projeções. Por exemplo, CPA. Vamos dizer assim, que eu tenho uma meta eu vendia 200 unidades e agora eu quero vender 400, eu quero dobrar. Mas, como é que eu vou fazer isso? Aí eu quero, precisa de quanto? Aí você vai falar assim, quanto você tem? Não, precisa de quanto para alcançar o resultado? Aí, na pior das hipóteses, você pega o CPA, quanto foi da minha campanha passada? Foi R$20 o CPA. Tá. Então, eu preciso de 200, multiplico, preciso de tantos reais. Né? É prático, mas te dá uma proximidade do que já foi e eu já fiz isso mais de uma vez e sempre deu certo, até sobrou. Tá? Eu fiz um resultado que eu projetei e estipulei um orçamento dentro do custo de CPA anterior e até sobrou dinheiro. Então, assim, e o resultado foi bom. E o legal aqui é não pegar o CPA total, não. Tá? Imagina que você tem um mix de mídia e que cada um tem seu CPA. Ok? Cada um tem seu CPA, você projeta para cada um, vê o que dá mais resultado, quem é mais responsável por assistência. Não sei se alguém já viu no GA isso. Assistência é o cara que está lá no fluxo de conversão, mas ele não foi o último clique. Sacou? Tipo, eu entrei no search, vi no site sair. Eu entrei no display, vi o site sair. Aí depois que eu entrei pelo Facebook, eu fui convertir. Né? Então, assim, foi responsável pela conversão assistida, assistência. Então, você tem que calcular isso e mensurar qual é a importância de cada. A retenção é o diferencial, foi o que eu falei aqui. Para projetar em serviço, você tem que considerar o CLV, que é o valor de retenção do cliente, traduzido. Tá? Ou é o Customer Lifetime Value.
você tem que considerar isso para fazer suas projeções. Utilize indicadores de negócio para otimização. Por exemplo, que eu falei, CPA ou o SLV para mensurar, para balizar o CPC máximo. Né? É muito importante. Montar a jornada do consumidor, que eu falei também. Vai fornecer alguns insights para a definição de KPIs e ações. Então, por exemplo, se você tem um indicador do vídeo que está tendo pouco view do canal X, então você tem que mudar de um canal para o outro, enfim. Você pode ter esses tipos de ações. O que eu não falei foi esse aqui. Use o método SMART. Tem vários outros, mas esse é legal. No sentido que, para o cara ser um KPI, ele tem que ser específico, né? Ele tem que ser mensurável, ele tem que ser atingível, não pode ser, eu vendia 200, agora eu quero vender 1 milhão. Oi? Não, né? Enfim. Ou não, aí se você tiver 1 milhão em dinheiro, pode ser. Tá? Ele tem que ser realista e ele tem que ser mensurável durante o tempo. Né? Eu tenho que, no mês passado, ou durante 7 dias, ele tem que ser temporável, que a gente chama. Tem vários materiais sobre, tá? Mas é muito prático lendo já a sigla, você já associa. Tá? E não mude no meio do caminho, mas isso quase não acontece, né? A pessoa está lá no meio da campanha e fala que a taxa de rejeição está ruim. Falou que as vendas estão boas. Mas não, mas a taxa de rejeição está ruim. Não, mas esse não é o meu KPI. Meu KPI é venda. Não, mas a taxa de rejeição está ruim. Deve aí. Isso acontece muito, né, gente? Então, o legal é que vocês firmem um contrato. Olha, o KPI é esse, eu vou perseguir isso aqui. E dane-se o resto. Tá? É muito importante isso, porque você acaba perdendo dinheiro com a campanha e, por exemplo, você pode... O LinkedIn, por exemplo, é um canal que tem o CPM caro, o CPC muito caro. É um canal qualitativo. É um lugar onde você consegue mensurar, principalmente para quem é B2B, que você quer atingir as pessoas por profissão, né? E você vai pagar um CPA caro ali. Aí o cara fala, o CPM está muito caro. Não, mas vai ficar caro. Porque lá é um canal que eu consigo segmentar por profissão. Então, tem que estar bem alinhado que você quer atrair audiência de um público específico, não importa o CPM. Quer dizer, importa, mas, cara, não adianta você querer um CPM de 10 centavos no LinkedIn que não vai ter. Né? Então, bom, é isso. Obrigado. Quem quiser depois podem anotar, pode procurar pelo meu nome no LinkedIn, tem alguns posts lá sobre o assunto. Tem o meu Twitter. E quem quiser receber algum material, eu sei se está muito difícil de anotar seu URL. Me falaram para colocar um QR Code. É para assinar uma newsletter que eu vou mandar o material, vou mandar a apresentação e vou mandar esses materiais que eu falei, se alguém quiser. Ou pode me adicionar no LinkedIn ou me seguir no Twitter, enfim, para pedir esse material. Geralmente a gente manda um e-mail para todo mundo que veio né, Mas aí o pessoal não se inscreve aqui, não? Tá? Não, você pode se inscrever aí também. Como é que eu vou... Você está acabando com a minha conversão. Desculpa. Não, mas eles mandam. Obrigado. Quero agradecer. A gente vai falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer? Agora a gente abre para dúvidas, tá? E aí a ideia é a gente ter uma discussão, né? Então fiquem super à vontade para fazer perguntas, né? Para abrir novos assuntos, porque o objetivo mesmo é a gente conversar um pouquinho informalmente. Então, quem quer começar com alguma pergunta? As fraudes digitais podem levar as empresas a gastarem 50 bilhões anuais em peças de publicidade que nunca serão vistas por pessoas de verdade. Então, isso também é um problema desse meio, né?
que o Google está até tá vendo isso também, porque se essas impressões via vídeo estão sendo realmente vistas por pessoas e não por robôs, entendeu? Inclusive tem um dado, agora eu não lembro o nome da ferramenta. Inclusive uma ferramenta de auditoria, que o inventário dela estava quase que 60% de robô. E ela comunicou isso e está verificando. E você tem que contratar ferramentas de verificação. E, cara, eu até tenho um material sobre fraude que é muito engenhoso. Tá? Tem gente que ganha... Essa galera que vive disso, geralmente está em comunidade de Black Hat e tudo mais, chega a ganhar 20 mil com sites que nunca teve tráfego. É tudo robô. Eles gastam 5 mil com robô e ganham 20. Na verdade, tem um lucro muito grande. E são coisas assim, tipo colocar o banner em 1 pixel, o vídeo com autoplay em 1 pixel, gerar fazenda de links. Assim, são coisas bem engenhosas. Eles descobrem, tem uma equipe para descobrir isso, eles acabam invalidando. Mas o que acontece? Não dá cadeia isso. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, de tentar, mas, enfim, há um trabalho intenso para se frear isso. Né? Até porque no digital você trabalha pelo que entrega, né? Por exemplo, você compra televisão, você compra um comercial na Globo que estava 40 pontos de Ibope e na hora que veiculou o seu comercial estava com 20. Ninguém devolve esse ponto. Olha, vamos negociar, vou botar mais 20 pontos. No digital, não, 1000 impressões, acabou. E aí tem que auditar isso. Realmente, digital, a gente tem que prestar atenção nisso mesmo. Tem sempre contratando ferramentas de auditoria, vendo sites que... E é um trabalho até de otimização. Tá? Quem trabalha com isso tem que estar olhando onde está sendo exibido, que site que é. Aí você entra. Tá? Eu já tive um caso, por exemplo, que eu mesmo fiz um relatório onde eu cortei 20 mil. Só filtrando sites que não eram válidos. Então, assim... CRM também, né? O fato de você mandar uma newsletter e, bom, se o CRM não estiver atualizado, vai ter um monte de e-mail que nunca vai ser visto. Então, assim, você não vai ter como mensurar isso. É um perfeito. É uma observação, a gente tem um cliente, né, esse problema é tão grande, inclusive para a Google, né, que esse cliente teve um retorno de 100 mil. A Google devolveu a ele 100 mil reais por causa de fraude. Uma campanha de 3 meses. E os outros, né? E o Facebook, o Twitter. Porque o Google, assim, para todas as campanhas, eles colocam, quando você fecha, né, a fatura, eles tiram os cliques inválidos e que eles conseguem identificar que de fato é de bot, não é de usuário de fato. Mas ainda acho que falta muita transparência entre os fornecedores de mídia, né, sejam afiliados, sejam ferramentas de retardo, essa transparência dos dados, de você garantir, porque, por exemplo, muitas ferramentas você paga por clique, por CPC, então o que você perde de dinheiro nisso, você não tem noção porque nada é muito auditado. Assim. Até mesmo sobre essa questão de auditoria, a gente fala muito de dado, mas o que eu acho que é premissa para a gente conseguir falar de dado é se está tudo corretamente tagueado. E eu acho que isso é um grande problema, pelo menos assim, com todas as pessoas que trabalham com isso que eu converso, isso é sempre um problema. Como é que eu confio nesse dado? Como é que a gente consegue ter esse controle de que o dado que eu estou vendo ali está correto? No site do WWW teve uma das apresentações que veio o pessoal da Comscore, e a Comscore lançou um produto para ver isso, ver via Bit, né, e ver robô. Então, eles fizeram alguns projetos usando a ferramenta que estavam para lançar no Brasil. Mas acho que já lançaram. Já tem mais de 3 meses, né, cara? 3 e 6 meses. Tem lá no RetroStorage, tem a apresentação dele. Quem se interessar. Colocar mais alguma coisa? Uma dúvida? Você falou?
Essa questão de fraude é uma coisa bem importante de ser olhada, né? E algo que tem, né? Tem que ser, tudo tem que ser visto, né? Por exemplo, eu pago por clique, mas assim, por exemplo, qual é a diferença entre cliques e sessões? Então você tem que tentar ter sempre esse cuidado de saber o investimento que está sendo gasto, né? E realmente qual percentual daquele investimento está realmente sendo efetivo, né? Esse clique sessões é famoso, né? Porque eu acho que o cara acha que todo clique vira uma sessão. Não é bem assim. Pode ser até um indicador de que seu site não está operando bem. Pode estar saindo do ar, ou pode estar sem a tag. Tem vários problemas, mas geralmente não é 20 cliques, 20 visitas. Não sei se tem uma porcentagem, né? Não sei se tem uma... Tem uma porcentagem ideal, né? Enfim, mas tem uma variação, né? Depende de alguns fatores, né? 50% é absurdo. É muita coisa. É muita coisa. Então tem que investigar, você tem que pegar e olhar esses dados e cair fundo, né? Porque hoje você tem a influência do mobile, né? Nossa conexão é péssima, né? Então o cara vê na velocidade do YouTube da busca e ele cai na lentidão do mobile, né? Do seu site. Geralmente o pessoal põe mobile para aumentar o CTR, porque tem o tal do dedo gordo. E aí o pessoal põe... Aí não vou botar... o CTR está ruim? Tá. Vou botar mais mobile. Outra questão importante é a questão do adblock, que é uma questão muito crescente. Os gráficos de crescimento de adblock é um negócio impressionante. A gente está perdendo um pouco dos dados, né, dessa qualidade de dados. Acho que é o desafio, né? O desafio na apresentação dela, ela falava um pouco sobre isso. É o desafio do Google também, né? Porque, assim, como é que eu vou vender display? Como é que eu vou continuar vendendo display? Porque quem sabe o que está acontecendo no display, né? Se é um robô, se o cara viu o anúncio ou não. É por isso que você passou a ter esse tipo de métrica de viewability, etc., que é para realmente, não é só ter acessado a página, né? Realmente ter feito scroll, ter chegado até o anúncio, etc., para realmente ter um percentual maior de chance daquele anúncio ter sido realmente visto. Mas né? tem que ter um movimento, mundial assim, com os veículos, né, no sentido de definir padrões, processos, políticas, para tentar dar uma sustentabilidade disso, porque isso é um ganha-pão de muita gente. Né? Não só dos caras que estão roubando esse tráfego, né? Dos outros que estão trabalhando, né? Jornalistas, né? Conteudistas. O conteúdo acaba ganhando como é que eu vou dizer, uma importância maior ainda. Que é difícil de fazer, né? Um conteúdo original. E é difícil forjar, né? Mas tem umas ferramentas... Eu vou desconstruir. É que tem umas ferramentas que produzem conteúdo automaticamente. Tem uns plugins, assim. Tem uma galera que faz... A gente já viu de tudo, assim. Nesses 10 anos eu já vi um pouco de tudo. Tem a galera que faz... você precisa de um site de quê? De ração. Tá. Tem um site aqui. Ele começa a colher. É bizarro. Ele faz um texto meio enjambrado, mas ele põe lá, tem as palavras-chave, porque o Google só enxerga a palavra-chave. E mais ou menos como é que funciona a galera que faz um hack de conteúdo. Vamos dizer assim, eu vou fazer vou falar de hack de conteúdo agora, mas eu tenho que fazer um site de receita. Se eu começar... Quais são as palavras-chave que o pessoal procura de receita? Tem várias ferramentas que dão isso, né? E se você, quanto mais for detalhado, não importa a coerência. Se botar temperatura, botar isso, botar tempo de assar, ele vai ver que você foi detalhado naquilo ali e vai... Não, essas palavras-chave, ok, beleza. Mas ele está assando um carro. Não tem problema. Ele está até direitinho, cara. Um carro de frango, não sei o quê. Pô, legal aí, ó. Pum. Entendeu? É bem assim. E até alguma pessoa chegar a analisar isso e... Não está ok, eu vou baixar o quality score dele. Até acontecer isso. Então, assim, tem um tempo ainda. E as ferramentas estão se automatizando para isso.
Mais alguém, gente? Perguntas? Vocês querem fazer algum comentário? Não precisa ser pergunta. Falar de algum... Quer o microfone? Não. Nossa. Essa discussão você colocou um slide seu ali com uma setinha branding e outra setinha Direct response. Yeah. E aí você vê o cliente cada vez mais preocupado com, né, eu faço brand, mas está apertando, né? A economia está apertando, eu tenho que vender mais inscrição, eu tenho que vender mais isso, né? E a gente joga no lixo aquela questão de que a gente estudou todo em marketing, de consciência. Uma impressão, pré-lead, assim, uma coisa, sabe, de costurar uma coisa com outra, entendeu? Fazer os dois ao mesmo tempo. Será que o brand, ele, né, porque o brand tão, né, a gente está falando tanto problema aí, que normalmente são campanhas de brand, né? São as campanhas de vídeo, são as campanhas de display, né? Como é que, como costurar isso, assim, você vê essa expectativa, o cara se questionar, você vai ficar, né, televisão aberta, televisão, né, a cabo, e aí, né? Esse negócio está dando resultado? Não, né? Tá linda a campanha, pô, realmente, você argumenta, não, vamos fazer, né, tem vários instrumentos para você chegar, né? Então, tem. Sim. Tanto. Isso no digital, assim, tem a ferramenta lá do Google, que, o Brand Lift, por exemplo, né, que faz um estudo da influência e tal. Não, então, é isso que eu ia falar. Tanto no Facebook quanto no YouTube, né? O Google tem essa ferramenta do Brand Lift, que faz uma pesquisa, pega uma amostra que não foi exposta e depois foi exposta, e você define aí 3 perguntas, né? Se você põe os seus concorrentes, põe o serviço, se você lembra. Por exemplo, você compraria com essa marca? Ou qual marca sei lá, de chinelo que você tem mais confiança? Aí vai aparecer a sua e mais outras marcas. E aí ele vai fazer um balanço, uma associação e ver se está ok. Pode ser que o robô faça isso também, não sei. Mas você geralmente faz essa pesquisa para ver se seu reconhecimento de marca está bom, melhorou, não melhorou, enfim. Você tem como aferir isso, mas é geralmente com pesquisa, e geralmente custa. Eu não vou me arriscar a dar valores, porque, assim, há negociações e negociações, mas no normal, assim, a gente tem no Facebook um patamar de 200 mil, então não é para qualquer um, né? E no YouTube, eu não me recordo se acho que é 100 mil, por aí. Mas é lógico que cada um tem sua negociação, todo mundo tem seu argumento. Até oferecem de graça, dependendo do cliente que for. Mas não que você pague pela pesquisa. O investimento de mídia tem que alcançar um certo patamar para eles te oferecerem esse serviço. É como se fosse um brinde, né? Igual antigamente era o Brand Channel do YouTube. Agora tem os gadgets, né? São gadgets, você tem que ter um investimento X. Vamos dizer que você investe 10 milhões por ano. Bom, você tem direito a fazer um gadget com a gente. Ok. Quanto me custa isso? Nada. Você investe tantos milhões aqui. Eu, como sou seu amigo, né? Sou seu amigo. Vou fazer para você essa ferramenta, esse plugin, enfim. Mas você tem como mensurar, geralmente com pesquisa, uma coisa que se fazia muito antigamente com grupos de pesquisa, né? Como é que está a preço. Agora a gente pode fazer online, tanto no YouTube quanto no Facebook, mas a gente tem como mensurar isso. Mas a gente está muito focado em conversão, né? Ultimamente. Tanto é que agora, não sei se vocês estão percebendo, assim, acho que o Google está investindo em mídia exterior, né? O Google já lançou a ferramenta de pesquisa deles, Porque... Mas é do Form, não? É outra... Tem o Google Sync, não sei se também pode estar lá, né? O Google Sync, conhece? Que tem algumas ferramentas
que ele tem lá de jornada do consumidor, comportamento. Você pode testar lá. Também, se o cara é de tecnologia, ele é mais suscetível a display ou mais suscetível a mídias sociais, ele faz uma pesquisa em alguns países e provavelmente do seu site, se você disponibiliza dados. Então, ele não te dá o Google Analytics de graça. Quer dizer, te dá de graça, mas ele tem algum custo. É isso. Gente, mais alguma pergunta? Ali. Até porque a ferramenta não é sua, né? Até porque a ferramenta não está sob sua gestão. Bom, primeiro, de tudo mais óbvio, tentar ver se você consegue ter a gestão disso. Né? E segundo, de repente, fazer com que a pessoa... você tenha um pré-site que leve para aquele lugar. Pelo menos você tem uma ideia de que o cara teve a intenção de comprar ou conhecer aquilo ali. Tipo assim, você faz uma landing page e compre aqui. Aí, na verdade, ele vai clicar e vai para esse sistema que você não está usando. E aí vai ter que ter uma conferência. Olha, eu levei 1.000 pessoas para o teu site, quantos ingressos venderam? 500. Né? É o único jeito. Ou, né, no caso, se eles tiverem um sistema de cupom também, de desconto, que aí quantas pessoas usaram, que aí, de repente, é um balizador. Mas, fora isso, tem que ter domínio. É o que acontece, assim, você não consegue, por exemplo, mensurar da campanha que eu fiz, quantos downloads geraram no iTunes. Da campanha. Eu não tenho analytics do iTunes. Então, assim, nem tudo a gente consegue mensurar mesmo. A gente pode até tentar, mas não dá uma origem mídia do download do seu álbum. Eu faço... Tentar. Eu até tenho uma palestra de marketing digital para músicos. Eu sou músico, eu faço. Então, assim, várias dicas também para músicos. Mas a saída é essa. Eu dou, não sei se vocês têm alguma outra alternativa, mas a princípio eu tenho essas três, né, que eu falei do cupom, de fazer uma landing page, ou tentar ter a gestão do site. Do Docs. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguém quer fazer algum comentário? A gente pode perguntar. Podem perguntar. Se eu não souber, eu falo que eu não sei. Tá? Todo mundo conseguiu anotar? Tudo? Bom, como eu vou compartilhar também, vocês vão compartilhar a apresentação, eles vão ver na apresentação também. Eu mando, eu posso mandar esse endereço. Não, mas aí você pode mandar a apresentação, eles vêm lá, passem, vão só... Gente, obrigado, gente. Gente, eu agradeço vocês. A gente vai fazer um sorteio aqui rapidinho de um livro, tá? Peraí, só um minutinho. Vou. Não precisa trocar, não, que eu vou. Mariana Musa tá aí? Hã? Não. Alexandre Rodrigues da Silva. Natália Barcelos Izete. Leandro Miranda de Araújo. Tá? Então, gente, agradeço, tá? Vocês. Tem mais um livro, peraí. Tem mais um. Lucas de Almeida Carvalho. Eu achei que era você. Flávio Nogueira. Flávio.
Então, gente, agradeço muito a presença de vocês e conto com a participação, tá? Sugestões de próximas palestras ou de palestrantes, de conteúdos, de temas, tá? Sejam bem-vindos.